Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, como de costume, boa tarde, Brian. Eu vou pedir para que vocês coloquem o nome, tá? E o número aqui no bate-papo para que a gente consiga aí verificar a presença, ok? Vou então começar a compartilhar a tela. Bom, o que a gente viu na aula passada, né? Que existe associação de resistores. E nessa associação de resistores, ela funciona exatamente igual quando a gente estava trabalhando com as lâmpadas. Então, o resistor e a lâmpada, eles são uma carga, tá? E nisso que eles são uma carga, o que a gente percebeu? Que funcionava igual. E se funcionava igual, o que funcionava igual? Funcionava igual a corrente e a tensão. Então, a corrente e a tensão no circuito em série, a corrente era a mesma e a tensão era diferente. Já no circuito em paralelo, a corrente era diferente, será que eu copiei aqui? Eu copiei aqui e acabei não alterando. E no paralelo, a corrente era diferente e a tensão era igual em todos os pontos, né? E como a gente sabe distinguir um circuito em série e um circuito em paralelo? Bom, o que eu falei na aula passada para tentar ajudar o pessoal que estava com dúvida é que no circuito em série, a corrente, deixa eu colocar aqui embaixo, a corrente ela só tem um único caminho para percorrer, tá vendo? Ela não tem outro desvio, ou seja, tudo nesse circuito só vai por um caminho, né? Ele não tem uma divisão. Então, quando o circuito em série, a corrente ela é igual em todo o circuito, né? Por isso que a corrente é igual a tensão diferente. Então, se ela só tem um caminho a percorrer, é o circuito em série. Já se ela for um circuito... Se ela for um circuito paralelo... Deixa eu tirar esse ponto aqui. Se ela for um circuito paralelo, ela tem dois caminhos, nesse caso aqui com dois resistores, tá? Dois caminhos a percorrer, tá vendo? Então, ela vem para cá para cima, tanto que a setinha mostra um subindo e um indo para o lado, um subindo e outro indo para o lado, né? Ou seja, ela tem dois caminhos a percorrer. E se ela tem dois caminhos a percorrer, ela é um circuito paralelo, tá? O que a gente viu também na aula passada? Que existem maneiras de você calcular a resistência equivalente. A resistência equivalente nada mais é do que a resistência total no seu circuito, né? Quando a gente trabalha no circuito em série, o que a gente viu? A gente viu que o circuito em série, quem tiver com dúvida, pessoal, pode ir falando, tá? Por isso que eu sempre faço uma revisãozinha, tá? Eu tenho a resistência 1 e a resistência 2. Gente, peraí que o mouse deu uma travada aqui. E a resistência 2. E o que acontecia, né? Para a gente achar a resistência equivalente, a gente só somava R1, tá muito ruim o mouse, gente, mais R2. Isso em série. Quando a gente trabalha em paralelo, muda, né? Porque em série, deixa eu limpar aqui.
Porque em série, olha como ficam os resistores, um do lado do outro, né? Então, é só somar R1 e R2. E essa imagem aqui, tá? Que a gente está trabalhando, essa imagem aqui, vou até colocar do lado, é a mesma coisa que isso daqui, ó, gente, ó. Deixa eu até parar de mostrar, né? Ó, eu tenho a minha fonte, que é a minha pilha, e meus resistores, ó, resistor 1, resistor 2, resistor 1, resistor 2. Só que desse lado aqui, é como a gente representa, né, por símbolo. O resistor, o que que a gente viu? Que a gente pode representar ele, né, como aquele zigue-zague, né? Então, a gente tem essa maneira também de representar, ok? Quando a gente trabalha num resistor em paralelo, o que que acontece? Essa corrente ela vai ser dividida para este ponto e para esse ponto. Então, se ela está sendo dividida, o que que a gente precisa fazer? A fórmula não era R1, resistência equivalente é igual a R1 mais R2? Aí a gente só coloca o 1 dividido tudo em cima, tá vendo? 1 dividido por resistência equivalente é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2. Tá? Então, na verdade, o que a gente precisa mais assim se atentar é resistência equivalente igual a R1 mais R2. Ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Gente, coloca o nome e o número aí no bate-papo, tá bom? Bom. Obrigada, Larissa. Então, a gente só precisa colocar um dividido, porque esse 1 dividido significa que essa corrente está sendo dividida, tá bom? E aí, como que eu faço esse cálculo, né, da resistência equivalente trabalhando com essas frações? Aí a gente tem que lembrar um pouco lá da matemática, né? Mais uma vez, aqui em física, lembrando da matemática. Então, o que que acontece? Bom, eu tenho aqui um circuito em paralelo, né? Primeiro identifiquei meu circuito em paralelo, então o que que eu vou fazer? Colocar a fórmula. 1 dividido por resistência equivalente é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2. Então, a resistência equivalente vai ser a 1 dividido. Quanto que vale R1? R1, ó, R1 vale o quê? 4 ohms. Então, eu coloquei já aqui 4 ohms. Quanto que vale R2? R2 vale 6 ohms. Então, eu já coloquei aqui que vale 6 ohms. Ok? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Porque eu só substituí na fórmula. Sem dúvidas, ok. Agora melhorou o mouse. Então, o que a gente vai fazer agora? Aqui eu caí numa fração, né? Fração, uma soma de fração. Para que eu consiga continuar a fazer essa soma de fração, o que eu preciso fazer? Alguém lembra na matemática? Vou dar uma dica. A gente precisa igualar aí os denominadores, tá? Para a gente conseguir igualar esses denominadores, a gente tem que fazer o MMC, tá? E aí eu vou mostrar aqui como faz o MMC. Quem tiver dúvida pode colocar aí no bate-papo, tá, gente? Porque não pode é ter dúvidas. Então, vamos lá. Qual é o número que a gente tem aqui embaixo? O 4 e o 6. Então, o que a gente tem que fazer? O NMC de 4 e de 6. Ok? Vamos lá. Como que a gente faz o MMC? Primeiro, a gente começa com o menor número, né? O menor número é o 2. Seria o 1, né? Mas o 1 daria na mesma, né? Então, a gente vai fazer com o 2. 2. E como funciona essa parte? Tá? Essa parte a gente pega e é como se tivesse uma divisão. Então, 4 dividido por 2 e 6 dividido por 2. E quando um não conseguir dividir, a gente só repete ali embaixo, tá bom? Então, vamos lá, vamos com calma, vamos fazer bem devagarinho, tá? Então, ó, 4 dividido por 2 é 2.
porque 2 vezes 2 dá igual a 4, ok? 6 dividido por 2 é 3. Então, 2 vezes 3 é igual a 6, ok? Então, a gente permanece agora deste lado com o menor número, né? Continua com 2. Por que a gente continua por 2? Porque ainda tem aqui um múltiplo de 2, né? Tem o próprio 2. Então, 2 dividido por 2, 1. E quando tem um 1 aqui, a gente finaliza pelo menos esse número, ok? O 3 dá para dividir por 2? Não dá para dividir por 2, então a gente repete, ok? Então, a gente vai continuar aqui com 2? Não. Com o 3, porque o 2 não é divisível por 3, a gente já viu aqui em cima, ok? E a gente vai para o próximo número, que no caso é 3. Então, vai ficar 3 dividido por 3, 1. Na hora que eu tenho um aqui e um aqui, né, desses dois números, no caso, 1 e 1, eu já coloco aqui, né, a nossa conta, a gente fecha a conta. E o que a gente faz desse lado? A gente pega e multiplica. Então, eu multiplico esse com esse vezes esse daqui. Então, vamos lá. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3, 4, 8, 12. Ok? 12. Aí. 12. Então, a gente achou um denominador comum, tá? Que é o 12. Então, vamos lá. Agora que a gente achou o denominador comum, a gente precisa fazer o que com essa equação? A gente precisa, no caso, né, colocar o denominador 12 e fazer o que com esse de cima? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Ok? Então, vamos lá. 12 dividido por 4, o que a gente pode fazer? A gente faz assim, ó. 2 vezes 2 não é 4? Ó, a gente risca esses dois aqui, sobra quem? 3. Então, 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. A gente repete o sinal, mais, e vai para esse daqui, tá? Essa fração. Então, 12 dividido por 6, 12 dividido por 6, ó, 2 vezes 3, 6, a gente corta aqui, sobrou quem? O 2. Então, 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. Então, a partir do momento que a gente chega aqui, o que nós vamos fazer? Só vamos somar, né? Então, 3 mais 2, 4, 5. Ok? Então, a gente fica com 1, resistência equivalente a 5 dividido por 12. Bom, a gente chegou com fração e fração. O que nós vamos fazer para sair disso? A multiplicação em cruz, tá? E a gente sempre faz a multiplicação em cruz do nosso da nossa incógnita, tá? Que no caso aqui seria resistência equivalente. Então a gente vai nesse sentido primeiro, ok? A gente vai fazer a multiplicação em cruz, mas a gente vai nesse sentido primeiro. Então, resistência equivalente é igual resistência equivalente vezes 5,
ok? E depois 1 vezes 12. Então, vamos lá. Então, resistência equivalente vezes 5 dá 5 vezes a resistência equivalente, ok? Do outro lado, do 1 vezes 12, 12. Ok? Então, o que que a gente vai fazer? A gente quer colocar a resistência equivalente sozinha, né? Porque a gente quer essa resposta, só que tem esse 5 multiplicando ela. E quando a gente tem o 5 multiplicando ela, o que que a gente faz? A gente joga esse 5 para o outro lado. E quando a gente trabalha, né, com uma equação com igual no meio, o que que a gente faz? A gente trabalha com o sinal oposto, né, já que a gente quer jogar este número para o outro lado do igual. Então, o oposto da multiplicação é a divisão. Então, esse 5 vem aqui embaixo o quê? Dividindo, ok? Então, a resistência equivalente vai dar igual. Espera aí. Achei aqui. A 12, né? Dividido por quem? Por 5. Gente, se tiver dúvida, a gente pode colocar aí no bate-papo, tá bom? Então, 12 dividido por 5, vamos ver lá quanto que dá, né? 12 dividido por 5 dá 2,4. 2,4 o quê? A gente está trabalhando com resistência. Por mais que seja resistência equivalente, né? A gente precisa colocar o quê? Né? O símbolo da resistência equivalente do seu valor, né? É o quê? Ohms. Então, 2,4 ohms. Ok? Então, nós já até achamos a resposta aqui. Deixa eu só pegar e colocar aqui como resposta. O que vai acontecer? Quando a gente estava trabalhando no circuito em série, o que a gente fazia? A resistência equivalente é sempre maior do que a maior resistência, né? Porque ele vai somando um do lado do outro. Já na paralelo, tem que ser menor. Então, o que a gente achou? A gente achou o 2,4. Então, o 2,4 é menor do que a menor resistência. Quem é a menor resistência no meu circuito? Eu tenho os 6 ohms e tenho 4, né? Então, a minha menor resistência no meu circuito é 4 ohms. Ou seja, 2,4 é menor que o 4 ohms, né? Então, a nossa continha aí tá certa, ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então, vamos fazer lá no nosso laboratório, né, um outro exemplo para que a gente treinar, ok? Aqui eu vou alterar para 15. E aqui eu vou alterar para 5. Primeira coisa que eu tenho que fazer é saber qual o tipo de circuito. Bom, se está indo para duas direções, no caso é em paralelo. Então, minha resistência equivalente R1 mais R2. Como
ela está dividindo, o que eu tenho que fazer? Somente colocar o 1 em cima de tudo, né? Daí, o que vai acontecer com esse sinal de mais e esse sinal de igual? Vai para cima, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir na fórmula. Quanto que vale R1? 15, ok? Aqui, ó, o R1. Quanto que vale R2? Aqui está o R2, né? Ó, 5. Bom, cair numa soma de frações, né? E nessa soma de fração, o que eu tenho que fazer? Né? Deixar que os denominadores fiquem iguais. E para isso, para que eles fiquem iguais, eu preciso fazer o MMC, tá bom? Então, aqui vamos fazer o MMC de 15 e de 5. Primeiro número que eu tenho que trabalhar, 2. 2 dá para fazer? Não, não dá para dividir, ok? Então, eu tenho que fazer com o 3. Vamos lá com 3. 15 é divisível por 3? Bom, quando a gente divide por 2, o número tem que terminar em 2, 4, 6, 8 e 0, certo? Que não tem, então a gente já foi para o 3. Quando é por 3, é uma regrinha aí, eu não sei se vocês lembram, é só a gente somar todos os números para ver se tem na tabuada do 3. Então, 1 mais 5 dá 6. Então, 6 tem na tabuada do 3, tá? Então, quando a gente está utilizando números grandes, é mais fácil, tá? A gente somar esses números e ver se tem na tabuada, né? Do 3, né? E no caso, até o 10, para ficar mais fácil. Então, vamos lá. 15 tem, né? 5 mais 1, 6. Então, 15 dividido por 3, eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 5. Ok? Porque 3 vezes 5, 3 vezes 5, 15. Ok? O 5 não tem na tabuada do 3, né? Então, eu só repito o 5 aqui, né? Próximo número, 4. O 4 dá o 5? Não dá, né? Porque é maior. Então, eu vou para o próximo número, 5. Quando eu chegar no 5, 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Então, quando eu tenho 1 e 1 aqui embaixo, eu fecho a minha conta. Para eu fechar a minha conta, eu preciso fazer o que aqui, ó? Multiplicar, né? Então, vamos lá. 3 vezes 5. Peraí que travou. 3 vezes 5 aqui. No caso, 15. Ok? Então, 15 é o nosso número aí. O nosso denominador e o nosso MMC. Ok? 15. O que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer dividido pelo de baixo e multiplicado pelo de cima, né? Então, o nosso número que a gente achou... Caramba, tá travando. O nosso número que a gente achou, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. A mesma coisa com esse, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. 15 dividido por 15, 1. 1 vezes 1, 1. Repito o sinal. 15 dividido por 5, ó, venho aqui, ó, sobra quem? 3. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai somar. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 mais 3, 4.
dividido por 15. O que a gente faz agora? Multiplica, multiplica em cruz, primeiro com resistência equivalente, ok? Então, a resistência equivalente vezes 4 dá 4 vezes resistência equivalente, que é igual a 15 vezes 1, 15. Então, o que a gente vai fazer? Este número aqui, ele está multiplicando, então ele tem que ir para o outro lado, né, da equação, que ficaria, então, dividido. Vou até colocar uma barrinha aqui para a gente continuar desse lado. Aí. Não desliga não. Voltou. Então, ó, resistência equivalente vai ser igual a 15 dividido por 4. E a gente só faz o quê? A continha, tá bom? 15 dividido por 4, 3,75. Então, nossa resistência equivalente é igual a 3,75. 3,75 o quê? Ohms. Ok? Então, vamos lá. Eu vou limpar tudo aqui. Neste daqui, deu a resistência equivalente. 3,75 ohms. Se nós formos comparar com o nosso circuito em série, olha como dá diferente, né? Circuito em série, minha resistência equivalente é igual a R1 mais R2. Por ele ir para o único caminho, eu não preciso colocar o 1 dividido aqui em cima, tá bom? Então, o que vai acontecer? Deixa eu só igualar esse daqui com o de baixo, né? 15. E esse daqui, 5. O resistor 1 é igual e o resistor 2 é igual. A única diferença desse daqui é que eu estou num circuito em paralelo aqui embaixo e um no circuito em série aqui em cima, ok? Então, como ficaria no circuito em série, né? A gente fez o cálculo do paralelo. O circuito em série eu só somo, né? Então, resistência 1 mais resistência 2. Então, vou pegar o quê? O 15 mais o 5, né? Resistência 1, resistência 2. Então, 15 mais 5. Então, a resistência equivalente nesse circuito é igual a 20 ohms. Então, olha a diferença, né? Quando eu estou num circuito em série, a minha resistência equivalente, ela sempre vai dar maior. Por que ela vai dar maior? Porque eu estou somando as resistências, tá? E aqui, ó, tá vendo que aqui é 20, aqui é 15, aqui é 5. Então, ela sempre dá maior. Quando eu trabalho no circuito em paralelo, ela sempre vai dar o quê? Menor, porque eu estou dividindo, né? Então, aqui eu somo e aqui é como se eu estivesse dividindo. Por isso que a gente tem
essa maneira da gente descobrir se a nossa conta tá certa ou errada, tá bom? Peraí que aqui travou, gente.